Gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 12. O capítulo 12 de Reis narra o reinado de Joás de Judá desde a idade de 7 anos. No capítulo anterior, nós sabemos que Atalia, a avó de Joás, foi morta porque ela mandou matar todos os netos, mas Joiada e a ama de Joás conseguiu esconder Joás. Então, durante 7 anos, eu vou colocar assim que eu entendo que ele era bebê ainda, né? Meu entendimento aqui. Então, com a ajuda de Joiada, que era o sacerdote, eles esconderam ele no templo. Deixa o seu like, seu comentário. Então aí narra, porque ao mesmo eu custava para entender isso, gente. Ao mesmo tempo narra a história de Israel e narra a história de Judá, porque os reinos se dividiram quando Salomão morreu, conforme a profecia do profeta lá que falou com Salomão que ele se rendeu à idolatria. Por isso o reino dele foi rasgado, entregue ao servo dele Jeroboão, e devido à aliança que Deus tinha feito com Davi, o reino de Judá ia ser entregue a Jeorão, para que a linhagem de Davi não morresse, porque Deus prometeu que a linhagem de Davi não ia morrer e Jesus Cristo é da linhagem de Davi. No princípio da minha conversão, eu custava para entender isso. Gente, o que é isso, reino do norte? Por isso que eu acho melhor ler a Bíblia toda. Gente, quero mandar um beijo para dona Judite, me deu esse presente aqui, me deu o batom, me deu o pó compacto, veio hoje aqui me dar um abraço para a irmã Judite, beijo, 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 Deus abençoe. Aí, gente, voltando ao segundo Reis, capítulo 12, deixa o seu comentário aí. O reinado de Joás de Judá foi com a ajuda do sacerdote, que reuniu lá o pessoal mais importante lá, que era, e ungiram Joás com apenas 7 aninhos como rei. E aí, com a ajuda de Joás, o templo é restaurado e corrige também os sacerdotes infiéis que se desviaram, desviaram fundos, né? O fundo isso já acontecia lá no passado, gente. O fundo era para restaurar o templo, porque o templo estava desgastado e tudo. Só que já estava fazendo 23 anos que Joás estava no reinado e eles não tinham feito nada. Aí Joás foi, chamou Joiada e falou com ele: uai, até agora eles não fizeram nada, o tempo continua a mesma coisa. Aí Joiada, o que eu entendi aqui, assim, que fala agora, né? Ele fez tipo um gasofilácio, e ali as pessoas, o dinheiro que era oferecido ali, a prata que era oferecida ali, foi para estar pagando as pessoas especialistas em restauração de templo, e para que resolvesse os problemas do templo. Então, o dinheiro que é entregue como oferta em uma igreja é para fazer essas coisas todas. Deus não se agrada de um templo furado, com parede rasgada, com parede quebrada, com azulejo estufado, com as coisas, nossa, parede mofada, né? Então, um ponto-chave é a falta de maturidade espiritual de Joás, que leva. Não vou comentar agora, não, só quero comentar o que ele fez até agora. Aí, gente, Joiada orientou Joás o tempo todo. Joás andou no caminho do Senhor o tempo todo.
e enquanto Joiada estava vivo. Joiada morreu com 130 anos. Viveu bastante tempo, né? Mas depois que Joiada morreu, Joás ele desviou, tá? Então então na verdade o Joás não tinha maturidade espiritual, não tinha, apesar de ter tirado a idolatria da, de Judá, mandado restaurar o templo e tudo, né? Mas ele é o ponto-chave desse capítulo 12 é a falta de maturidade. Temos que buscar maturidade espiritual. Tem gente que fica, enquanto a pessoa estiver ali, ela fica firme no evangelho. Depois que a pessoa morre ou vai para outro lugar, a pessoa não tem maturidade. Então, gente, aqui Joás essa falta de maturidade de Joás leva Joás a ceder à pressão do rei da Síria, que sempre foi uma pedra no sapato do povo de Israel, né? De Judá e de Israel também. Então, a pressão, ele cedeu à pressão e entrega os tesouros do templo, as coisas sagradas, né? Os tesouros do templo para com medo do ataque do rei da Síria. E esse erro que Joás fez de ceder ao inimigo custou muito caro mais tarde. A história é um ensinamento sobre a importância de se apoiar em Deus. Mesmo que estejamos passando por um momento de sofrimento, devemos apoiar em Deus, mesmo sob pressão e sobre as consequências de uma fé superficial. Não podemos ceder à pressão do inimigo. E a maioria cede à pressão do inimigo. Não podemos. Na palavra de Deus fala ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que dá. Então, os pontos principais aí, quando Joás assume o trono, já falei com vocês, né? E por longos anos, Joás é um rei justo e fiel, liderado pelo sacerdote Joiada, que ele inspira a reforma religiosa do reino, incluindo a restauração do templo. Então houve uma reforma de fé, porque estava tudo misturado. Ele só não tirou os altos. É estranho, né? Não tirou os altos. Mas ele restaurou, declarando que Judá pertencia ao Deus de Israel. Então ele tirou a idolatria lá, pertencia a Judá. Ele tirou a idolatria de Judá. A reforma financeira, então, o que acontece? Joás estabeleceu um sistema de arrecadação de fundos para reparo do templo, né? Corrigindo, então, eu creio que é preciso fazer isso, né? O templo sempre passa por restauração e tudo. A casa que nós congregamos para adorar o Senhor, né? Joás estabelece o sistema de arrecadação de fundos para o reparo do templo, corrigindo a apropriação indevida. Vou repetir, a apropriação indevida do dinheiro pelos sacerdotes. Eles estavam recebendo lá o dinheiro, mas não estavam investindo no templo. Nós temos que ver investimento no templo. Às vezes o líder do templo, da igreja, recebe muito bem, ganha muito bem, mas a igreja está aos pedaços. Isso não agrada a Deus. Então aqui ele corrige essa desapropriação indevida, né? A instrução de não se exigir a prestação de conta, tem que ter prestação de conta dos trabalhadores, pois agiam com honestidade. Honestidade é um destaque. E aqui, gente, então aí acontece tudo direitinho, pagou todo mundo direitinho, porque quem estava usufruindo desse dinheiro, pelo que eu entendi aqui, era só os sacerdotes. Aí, gente, agora acontece a fraqueza e a queda de Joás.
Após a morte de Joiada, o sacerdote, Joás se desvia do caminho de Deus, e, igual eu falei com vocês, e cede à pressão do rei da Síria, entregando os objetos sagrados do templo. Deus não se agradou disso. Que atitude terrível de Joás. Essa atitude de fraqueza e falta de confiança em Deus leva à sua trágica morte. Ele, né, por causa dessa atitude dele, né? O capítulo ensina que é necessário ter fé madura e profundo, mesmo em tempos difíceis. Temos que ter uma fé madura e profunda, que não seja apenas uma questão de seguir regras, mas de um relacionamento genuíno com Deus, tá? E a história de Joás mostra que quando a fé é superficial, a tendência é ceder às pressões externas e cometer erros graves. Foi o que Joás fez. Ao meu entender, Joás ele estava com a fé baseada em Joiada. Enquanto Joiada estava ali, ele estava firme, né? Mas e aqui nós aprendemos neste capítulo que devemos cuidar bem do local onde congregamos, porque o templo estava estragado. A nossa fé não pode ser uma fé dividida. Então ele tirou a religiosidade dali de Judá, mas ele não tinha uma fé genuína, ele tinha uma fé superficial. Nós temos que ter uma fé genuína, aconteça o que acontecer, nós temos que ficar firme no caminho do Senhor. A história de Joás mostra que quando a fé é superficial, né, a tendência é ceder a erros graves. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Joás, ele reinou 40 anos. E aí, essa fraqueza de Joás ceder ao rei da Síria, ele morreu com. Ele reinou 40 anos, né? E o capítulo 12 de 2 Reis descreve aí o que nós acabamos de falar: o reinado de Joás em Judá, focando primeiramente em seus esforços para restaurar o templo do Senhor e nos desafios que ele enfrentou. E os pontos principais: Joás começou a reinar em Judá, vocês já sabem, com 7 anos de idade, e reinou 40 anos em Jerusalém, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor todo o tempo em que foi guiado pelo sacerdote Joiada. E ele teve uma falha, apesar dele, Joás começou muito bem. Mas Joás, ele teve um bom começo, mas ele não removeu os lugares altos onde o povo continuava com sacrifícios e queimar incenso, que mais tarde tornaria um problema para a nação, né? E o templo estava em condições precárias devido à negligência anterior durante o reinado de Acasias. Joás ordenou que os sacerdotes arrecadassem dinheiro para a restauração do templo, as ofertas, né? E com esse dinheiro, o Joiada pagou carpinteiros, pedreiros, as pessoas responsáveis pela restauração, garantindo que o trabalho fosse feito. Mas após a morte de Joiada, mais tarde, Azael, rei da Síria, marchou contra Gade e capturou, decidido em ser, ele levantou contra Gade e depois decidiu atacar Jerusalém, onde Joás era rei. E Joás ficou com tanto medo do rei da Síria que pegou os objetos sagrados e entregou. Agora eu vou falar, só para encerrar aqui, o capítulo 12 termina com a morte de Joás. É uma nota trágica. Oficiais de Joás
conspiraram contra Joás e o assassinaram. Matou Joás, foi assassinado por traição. E ele foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Tá? Então, em resumo, o capítulo 12 de 2 Reis ilustra como as ações têm consequências e destaca a importância da liderança justa e da manutenção da adoração a Deus. Embora mostre as limitações de Joás quando se afastou da orientação de Joiada, porque Joiada morreu. Este é o capítulo 12. Deixe o seu like, o seu comentário. Em nome de Jesus, Deus abençoe.